Vamos orar então, irmãos? Amém, glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai maravilhoso. Ô Senhor, obrigado por mais uma semana que o Senhor concedeu de vida para nós, mais uma semana que nós estamos aqui hoje reunidos, Pai, para poder ouvir mais a Tua palavra, entender mais de Ti, Senhor, escutar a Tua voz, Senhor. Pai, abençoa essa reunião, que não seja o pregador falando, mas que seja o Seu Espírito Santo nos conduzindo, Pai, que essa palavra venha de encontro com a necessidade de cada irmão, que a gente tenha essa palavra guardada e gravada no nosso coração, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam participar, Pai, que o Senhor também toque esses corações para que eles sintam o desejo de estar reunidos conosco, Pai, para essa bênção que tem sido essas reuniões, Pai. E abençoa, Pai, a vida de cada um. É o que eu te peço agora e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Osni, palavra é tua, obrigado por ter aceitado o convite, irmão, Glória a Deus te Deus. abençoe. Obrigado pela honra, obrigado pelo chamado, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. E quem for chegando aí, o Ricardo vai controlando aí. Bem, amados irmãos, eu citei aqui antecipadamente os irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que vão assistir também. Tá? Eu vou citar João 4, Isaías 7, Mateus 3, João 4, Atos 8 e Mateus 7. Né? E hoje de manhã, nós estávamos meditando nesse trabalho que eu fiz ontem, né? Para trazer a palavra hoje. E aí Deus me incomodou, né? Até postei no grupo dos homens, né? Sobre o problema da opressão, né? Desse mundo. Nós comentamos aqui sobre discernimento, falamos sobre dons, falamos de conquistas, daquilo que podemos fazer, e muitas vezes nós encontramos irmãos que nos batem na nossa porta e às vezes está oprimido porque o mundo exige dele uma coisa na qual ele não está capacitado ou não conseguiu entender ainda. E fica naquela, será que eu sou realmente de Deus? E vem aqueles pensamentos, vem aquelas, né, sussurros, pensa em desistir, pensa em se automutilar. Acontece, né? Tem automutilação na igreja, infelizmente, tem gente que comete suicídio mesmo sendo da igreja, tá? Infelizmente, são fatos reais que são lamentáveis, né? Homens que piram, perdem a cabeça, agridem, brigam, usam arma de fogo e tudo mais. Então, quando eu estava meditando de manhã, estava pegando sol, né? Uns 10 da manhã estava dando um sol. Aí Deus me levou a Mateus 7. Aí o Mateus 7 nem estava no meu trabalho e eu acabei que abri Mateus 7 e falou muito comigo. Né? Por gentileza, abra aí em Mateus 7, por favor. É o último versículo e acabou, passou a ser o primeiro, porque foi impulsionado, impelido a comentar sobre Mateus 7. Né? Muito relevante para o nosso tema de hoje. Né? Que me fizeram esse convite e também fizeram assim, o que eu faço, né, esse redemoinho que acontece na sociedade, tanto falatório, né, de o que é certo, o que é errado, e aonde que está certo, onde que está errado, se é necessário fazer isso, fazer aquilo, se eu preciso fazer tanta coisa dentro da igreja ou fora da igreja. E aqui em Mateus 7, ele diz uma regra, ele nos mostra uma regra para entrar no céu. Senão não precisa fazer nada. A Bíblia diz que sim. Né? A Bíblia diz o quê? Em Mateus 7, no seu verso 21 e 22. Na minha versão diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, só que eu identifico que a pessoa conhece, que é louvor, sabe o que é louvar a Deus. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha, isso aqui de manhã eu fiquei pensando assim, nossa, como tem gente por aí falando tanta bobagem, né? Infelizmente, cara, não, o cara é pregador ali e aqui, não estou aqui para criticar ninguém, é apenas pontuar o que o texto está dizendo. Se eu estou indo no texto, não é o dom, não é o que eu faço, não é quanto eu faço, e sim fazer a vontade de Deus. Se eu estiver fazendo algo, fazendo como diz aqui em São Paulo, né? Estou fazendo o seu corre, todo dia corre. Não, que eu preciso é a vontade de Deus. Então para e reflita, irmão.
é necessário buscar o dom do discernimento emocional e discernimento espiritual para entender que eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Só que já fecha todas essas igrejas que falam, não, que eu tenho que me satisfazer. Não tenho que me satisfazer. Eu não consigo ver na Bíblia onde eu tenho que buscar a minha satisfação. Eu não consigo ver isso em lugar nenhum. Já reli. Eu não consigo ver, não, que eu tenho que fazer minha vontade. Só os 14 juízes de Israel, coitado. Os 14 juízes de Israel fizeram a vontade dele? Não. Eles fizeram o que era necessário. Não porque eu tenho que fazer, que eu tenho que procurar. Como o texto está dizendo, somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, de novo. O cara conhece o texto. Não profetizamos, profetizar é dom. Em teu nome? E em teu nome expulsamos o demônio? Também tem dom. Em teu nome fizemos sinais de maravilha? O cara tem dom. Mas não era a vontade dele. Deus não mandou você fazer isso. Deus mandou fazer outra coisa. E você não quis obedecer. Certo? Para depois remediar na minha vida dando errado. Meu irmão, procure discernimento espiritual para entender a vontade de Deus. Não é a quantidade. Não, que tem que ter qualidade. Não é a qualidade. É fazer o que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você ficar calado, fica calado. Ué, se Deus mandou calar, fica calado. Se Deus mandou ficar quieto, fica quieto. Deus mandou pregar, você prega. Mandou cantar, você canta. É a vontade de Deus, não é a minha vontade, nem a tua vontade. Certo? Mas tem que ter esse discernimento espiritual, essa maturidade para entender. Certo? Para aqueles irmãos que estão começando na fé, eu sempre digo aqui, meu irmão, procure uma igreja, vai, procure o seu pastor, frequenta a escola dominical, cresce normalmente. Você precisa se desenvolver, certo? Tem gente que quer voar sem asa. Você vai cair do prédio, você vai se lascar mesmo, não tem jeito. Não adianta querer inventar a pólvora ou inventar a roda. Já foi inventada a pólvora, já foi inventada a roda. O jeito tem que ser pregado, já foi dito como tem que ser pregado. Tem gente que quer inventar a pregação, inventar moda, inventar isso, aquilo. Certo? É diferente de assim, não, nós tem igreja assim, irmão, não se mete na obra de Deus. Certo? Tem igreja que não tem nada, não tem púlpito, não tem som, o pastor tem que falar sozinho, na garganta, e o pessoal senta no chão. Certo? Tem igreja rica, igreja que passa necessidade. Eu estive no Rio, os evangelistas, cara, a Kombi quebrou, pô, tem que fazer a Kombi, não tem caixa de motor, custa 4 mil reais. Não tem dinheiro para consertar as coisas, tem gente que passa necessidade, que não faz a obra de Deus. Faltou comida para fazer marmita, tem gente passando necessidade. E tem gente reclamando, pô, a igreja não tem som, a igreja não tem isso, não é aquilo. Está procurando fazer a sua vontade. O texto diz, é claro, precisa aqui usar interpretação, dicionário grego, alfabético? Não, está dizendo, é fazer a vontade do meu Pai. Ponto. Precisa inventar? Não. Deus, qual é a tua vontade para mim? Meu irmão, vai lá para Sidom. Deixa Israel passar fome que eu não mandei você. Elias não podia fazer pão cair do céu? Poderia. Tinha poder? Tinha. Tinha autoridade? Tinha. Ele fez? Não. Não era vontade de Deus. Tirar a fome do povo? Não. Jesus falou isso? Não. Jesus, nós precisamos de um sinal. Eu não vou dar sinal nenhum. Não. Vocês estão com fome, quer pão? Eu não vou dar pão para vocês, não. Não. Tem que saber isso. Certo? Então, eu fiquei assim, nossa, é tão simples saber qual é a vontade de Deus. E tem gente procurando igreja para satisfazer a própria vontade, satisfazer o próprio ego. Não, que tem que ter isso aqui. Não, tem que ter palavra. Tem que ter ensino. Tem que ter manifestação de Deus. Se o cara vai rolar, se não vai rolar, se vai chorar, isso é do sentimento de cada um. Certo? Tem gente que precisa de gritaria. Ele vive daquilo. Já tive igreja que a pessoa bate o pandeiro e eles vivem daquilo. Eles precisam daquilo para viver. Que não tem nada. Eles moram na comunidade, moram na favela, passam a necessidade. Para eles a igreja é tudo para eles.
Então tem esse discernimento disso. Fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Eu te falei isso, eu não vim fazer a minha vontade. E a vontade do meu Pai. Nós temos que aprender isso, ser obediente. Agora, para me entender, eu tenho que fazer isso. É um desafio diário. Todo dia tem que ser, Senhor, me dá discernimento. Senhor, eu preciso controlar meu emocional. Existe o discernimento espiritual e o discernimento emocional. Não sou enganado com doutrina de Balaão, de Jezabel, sinagoga de Satanás. Eu estou no oba, não, tem que fazer isso aqui. Tu nem sabe, tá fazendo culto satânico e não sabe. Certo? Então eu tenho que buscar isso. Nós falamos sobre dons, né, há 3 semanas, 4 semanas atrás. Então uma coisa tem que fazer isso, buscar o dom do discernimento para não ser enganado. Não importa que pregue na televisão, não importa que pregue no rádio, não importa que pregue na internet. Eu não serei enganado porque eu estou me esforçando para ter o espírito de discernimento, um dom, para não ser enganado. Amém? Glória a Deus. Certo? João, capítulo 4. Glória a Deus. Não estava no script, não. Então, alguém precisa ouvir isso. Que assim seja. João, capítulo 4. A partir do verso 1. Fala da mulher samaritana. Né? Eu posso discriminar pessoas? Não. Jesus não discriminava pessoas. Certo? Como eu vou dizer aqui de novo, não estou criticando ninguém, nem denominação de ninguém, mas o texto diz que eu não discrimino ninguém. Cor, etnia, raça, credo, religião, eu não discrimino ninguém. A mulher samaritana, que eu botei aqui, Isaías 7, ela explica por que os samaritanos são inimigos dos judeus. Resumindo o capítulo 7 de Isaías, fala lá, Efraim se juntou com Edom para pelejar contra Judá, para matar e destruir Judá e para colocar um rei no lugar. Aí Deus falou para Isaías, pregue e diga, não, isso aí não vai acontecer. Eu vou punir vocês. A Síria nunca foi império. A Síria, ela sempre foi um povo tumultuador. Aí Deus vou chamar a Assíria, que é o grande império da Síria, meio dos persas, para invadir e acabar com Samaria. Deus puniu e expulsou, exterminou Efraim da face da terra. Certo? Por isso que Samaria não se fala com judeu. Desde 700 anos atrás, a explicação está lá no capítulo 7 de Isaías. Por isso que eu coloquei aqui nossa referência, tá? Então, estou já resumindo o capítulo 7. Por isso que a mulher samaritana, Jesus, sabiamente, querendo fazer um evangelismo em Samaria, usou essa mulher para evangelizar. Diz assim, alguns textos eu vou pular, só para os principais, né? Capítulo 4, verso 1 diz assim, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia mais discípulos que João, rolou uma inveja, né? Nossa, Jesus está fazendo mais discípulos que João. O que Jesus falou? Eu vou para Galileia. Mas para sair de Judá para Galileia, eu tenho que passar por Samaria. Mas são inimigos? Eu tenho que passar por Samaria. Vai chegar uma etapa da vida da gente que teremos que confrontar inimigos. Gente desafeto, gente que não gosta da gente, patrão, empregado, família, esposa, ex-mulher, seja o que for, meu irmão. Tem um momento na vida que temos que passar por Samaria. E a Samaria é inimigo? É inimigo, sim, inimigo mortal, mas eu vou passar por Samaria. Jesus passou por lá, certo? No verso 3 diz assim, deixou, né, a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, porque é o geográfico, do terreno geográfico do local. Né? No verso 6, diz assim, estava ali uma fonte de Jacó, pois Jesus estava cansado no caminho e sentou-se para junto da fonte. Veio uma mulher de Samaria para tirar água e Jesus disse, dá-me de beber. Aí começou o diálogo de Jesus falando com uma descendente de um povo que é inimigo mortal de Judá. Eles queriam destronar o rei, matar e colocar um rei
que satisfazer o prazer deles. É o que já falou. Judá, a raiz de Davi, será permanecida. E o cara, não, eu sou crente, eu sou Efraim, eu vou fazer do meu jeito. Vai quebrar a cara. Deus decretou lá em Isaías a profecia de extermínio daquele povo. E Samaria caiu feio, massacrado. Certo? E aqui continua, no verso 10, diz assim, vou voltar ao 9. Disse, pois, a mulher, samaritana, como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E é aquela explicação que está lá em Isaías 7. 10. Jesus respondeu, disse, se tu conheces o dom de Deus, olha que profundo, se você soubesse ou reconhecesse ou entendesse quais são os dons de Deus, e quem te diz, olha só, ela sabia que é os dons de Deus? Não, porque ninguém apresentou o evangelho para ela. Alguém disse para ela que Jesus era Jesus? Ela não sabia, mas nós sabemos agora. Então, o que me impede de buscar os dons de Deus? Eu crer que eu posso pedir. Porque o texto diz, e ele te dará, porque vou voltar aqui o texto, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você me pedir o dom, eu te dou. Se você pedir água viva, eu te dou. Jesus não nega a mulher que é inimiga. Se eu e você não somos inimigos, se eu pedir o dom de discernimento, Deus não vai me dar? Vai, irmão. Qual o problema aqui? A maioria das pessoas assim, não, mas é difícil buscar dom. Não, não é difícil buscar dom, não. O texto está dizendo, se a mulher samaritana, se você soubesse quem sou eu, é só você pedir que eu te dou. Olha, sabia? Não, ela não sabia. Se ela soubesse, Jesus, é o cara. E nós sabemos que ele morreu, nós sabemos que ele ressuscitou, nós sabemos que ele tem todo o poder e está vivo. Se ele está vivo, eu tenho que conversar com ele diariamente. E não uma vez na semana. Certo? Não, a igreja só abre no domingo, então eu vou falar com Deus só no domingo. Por que você não fala na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Se ele está vivo. Ou eu realmente creio que ele está vivo? Ou será que eu não creio que ele está vivo? Aí é uma dúvida pessoal. Será que está vivo? Não está vivo? Será que Deus só fala dentro da igreja? Deus não está vivo, irmão? Ou eu não sei se ele é onisciente, onipresente, onipotente. De repente eu não acredito. Se eu não creio que ele é onipresente e onisciente, então eu não creio no evangelho. Se eu não creio no evangelho de Cristo, eu não sou cristão. Essa é a realidade. Estou na igreja, mas não sou crente. Porque não creio no evangelho. Ou creio parcial, só aquilo que me agrada. Não, isso aqui eu quero. Isso aqui não, isso aqui eu não quero não. Não. Tem que orar, não. Tem que jejuar. Ixi. E tem que me... Não, isso aqui eu não quero não. Ah, promessa eu quero. Promessa, riqueza, dinheiro. Aí, meu irmão, você é interesseiro. Você está buscando só quer a bênção. Só quer o bônus, não quer o ônus. Certo? Então aqui, nessa passagem da Samaritana, está dizendo, se você soubesse, irmão, quem sou eu, pede que eu te dou. Ele não está negando, ele está afirmando, é me pedir. A Samaritana, os samaritanos são inimigos dos judeus. Por isso que eles não se falam. Depois examina Isaías 7, vai falar muito bem, claramente sobre isso. Se o bandido marginal pode pedir, por que eu não posso pedir? Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que tirar essa incredulidade dentro de mim. Eu não vou pedir. Pede, irmão. O que te impede? Se você tem um não como garantia, corre atrás do sim, pô. Jesus falou, bate na porta. Ai, a porta do padeiro de madrugada. O juiz iníquo perturba o juiz. Ele está dando referência, ele está dando ilustração. Pede. Ao crente vai no domingo, na segunda ele já diz. Não funciona a oração. Na terça ele já está descrente. Na quarta ele volta a beber na prostituição. Como é que ele vai receber alguma coisa se você não permanece crendo no que você testemunhou, no que você acreditou no domingo?
nos seus dias que você vai à igreja, sábado, domingo, quarta, não sei, o dia que você comparece na congregação, você tem que insistir para receber. Ah, eu estou orando há um ano e não recebi. Qual o problema de continuar? Noé pregou um dia, pregou 10 anos, Noé ficou. Abraão passou décadas, anos sem falar com Deus, para se cumprir uma promessa. Ou você só vai para a igreja para receber. Aí, meu irmão, é um problema de incredulidade, é um problema de você conhecer a palavra, é um problema de evangelismo, é um problema de você não conhecer o dom de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Amém? Mateus capítulo 3, por gentileza. Mateus 3, Mateus 3, Mateus 3, Mateus 3, Mateus 3, Mateus 3. João Batista. Mais um mito aqui para a gente discernir e jogar por terra. Fala do batismo de Jesus. Então, capítulo 3 de João, Mateus 3, fala que Jesus foi até João Batista. João Batista não foi até Jesus. Jesus se deslocou pela Judéia, Samaria, foi até o Jordão, no deserto, para ser batizado pelo João. E agora? Eu fui até quem está batizando, eu tenho que respeitar a autoridade do momento. Certo? Como foi dito, foi me perguntado assim, mas esse pessoal da internet que fala, irmão, a Bíblia é clara, a referência é o texto. Eu vou até João. Jesus foi até João, foi até o batistério. Eu tenho que seguir o rito. Não posso pular murinho, não posso pular fase, não posso, não. Eu acho nada, é o texto que está dizendo. Quem é que estava batizando na época, não era João? Então Jesus se desloca até João Batista. Certo? Não existe começar ministério sem primeiro arrependimento. Isso não existe. Não existe. Não. Por que estou dizendo isso? Antes do batismo, o que Jesus fazia? Jesus primeiro se batizou para depois ir para o deserto ser tentado e sentar a madeira. Aí o cara não procura ser batizado, não procura primeiro se arrepender e reclama que Deus não age. Aí começa a falar um monte de coisa, inventa história, cria teologia. Meu irmão, não importa se o cara é do grupo LGBT, não importa se ele é ativista político, não importa se ele é funkeiro, não importa se é do grupo A, grupo B. Irmão, primeiro é o arrependimento. O texto vai dizer isso. Onde está no texto? Vamos lá. E naqueles dias apareceu, estou em Mateus 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Não era na sinagoga, não era no ar-condicionado, era no deserto. 2, e dizendo, arrependei-vos, pois é chegado. Primeiro arrependimento. Primeiro, o texto está dizendo, primeiro se arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, dos céus, porque este é anunciado pelos profetas Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Eu tenho que endireitar a vereda. Eu tenho que me consertar. Sabe o que acontece? Eu até tinha feito o estudo, e um monte de gente já foi enganado por causa disso. Um grande pregador, Silas Malafaia, já foi traído por pregador, foi traído por evangelista, foi traído por músicos, certo? Depois ele ficou, não, o pessoal está me traindo. Isso aí, infelizmente. Nós temos que vigiar 24 horas, irmão. Sem ter pressa para as coisas. Senão você vai tomar uma pernada, vai tomar uma banda, vai dizer, pô, eu não sabia. Sim, porque abaixou a guarda. Abaixou a guarda, vai tomar um tapa, vai. E a pessoa ainda vai falar mal de você. Vai. Fala mal de Jesus, vai falar mal de você?
Falou, se eu sou pai de família, sou assim tratado, imagina os filhos. Escorraçado, xingado, apedrejado, traído. É claro o texto. O texto é claro. Não se deixe enganar. Se você se deixar enganar, será enganado. Certo? Ah, mas a pessoa é artista. Tem uma tal de Jojo Nescau. Não é pregadora, nunca pregador, porque não se arrependeu. Se você não se arrependeu, está em processo. Amém, meu irmão. Continua o teu processo. Mas você não é ainda evangelista, você ainda não é uma pessoa transformada. Por que a pressa? Certo? Tem outras pessoas da mídia pegaram a pessoa, se converteu, aí coloca na igreja, aí depois a pessoa volta para a prostituição, porque a pessoa era do filme pornô. Aí a pessoa passa a ser pregadora e está continuando no filme pornô. Por que a pressa? Quer ganhar dinheiro ou quer fazer fama? Eu não sei. Mas eu vejo que é uma insensatez e não tem espírito de sabedoria nem discernimento. Está com pressa de quê? Certo? Lemos em Mateus lá, eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Não, que eu tenho que fazer... Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é ficar calado, fica calado. Certo? Se a vontade de Deus, vai para o sul da Bahia, lá no meio do sertão. Lá tu vai pegar uma madeira, botar um pano e vai fazer uma igreja. Que seja. Vai doer. Que doa. Ah, não quero não. Aí o problema é seu. Desculpe se eu estou sendo grosso, estúpido ou direto. Certo? Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Certo? Ah, Deus aceita todos. Quem foi que falou isso? Vem como está. Você não fica como está. Pode vir pelado, nu, rasgado, com tatuagem, chifre do diabo na cabeça, língua de serpente. Vem como está. Mas quando você encontra Jesus, você não permanece como está. Você não continua mentindo, não continua fraudando, não continua fazendo mentira. Há o pecado individual, o pecado involuntário e o pecado corriqueiro. O cara está na prostituição, você não se arrependeu, tem que parar de se arrepender, é mudança de caminho. Eu vou para lá, agora acabou, irmão. Não, parou, acabou, agora estou para cá. É conversão. É conversão. E não permanência no erro. Eu não posso errar todo e dizer, não, que Deus entende. Não, Deus não entende que você é um pecador e não para de não se arrepende. Certo? Aí, aqui tem um texto. João queria inverter a coisa. Não, mas calma aí. Eu que preciso ser batizado. João, faz o que te cabe. Quer ver? Vamos lá. Aí diz assim, verso 12, 13, verso 13, Mateus 3, 13, diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João junto a Rio Jordão, para ser batizado por ele, mas João opunha-se a Jesus. Não, Jesus, não é assim não. Olha, eu careço de ser batizado por ti, e tu vem a mim? Ô João, olha o que Jesus falou, João. Jesus, porém, respondeu, deixa por hora, camarada. Ou seja, João, você vai batizar, eu serei batizado por você. Deus assim quis, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, não o que eu acho ou deixo de achar. Tá entendido aqui? Show? Agora aqui tem uma informação muito importante, não podemos esquecer. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Opa! Ele foi revestido. Meu irmão, eu preciso ser revestido. Eu preciso do revestimento, eu preciso do dom, eu preciso buscar a Deus, preciso buscar conhecimento, eu preciso entender isso. Eu preciso. Certo? Então aqui. Lembra do homem apedrejado? Ele estava morrendo. Ele viu o céu se abrir. Vejo Jesus sentado à direita de Deus. Ele estava morrendo sendo apedrejado. Ele viu o céu se abrir. Ele viu.
O céu se abriu aqui, ele viu o céu se abrir e foi revestido do poder de Deus. Depois ele falou o quê? O Espírito impeliu, empurrou Jesus, conduziu Jesus para o deserto. Não, agora eu vou fazer a minha vontade. Não, meu irmão. Não, não, não. O Espírito, está aqui. Então, já no 4, né? Então, foi conduzido. Foi vontade dele? Não, você foi conduzido, você é instruído, você é levado, você é impelido, você é impulsionado pelo Espírito. Eu preciso ter esse discernimento, eu preciso ter esse entendimento para fazer a obra de Deus, para não ser enganado pela sinagoga de Satanás, para não ser enganado por Jezabel. Ah, o crente foi enganado. Irmão, a salvação não é por obra, mas eu preciso fazer o quê? A obra. Porque a fé, pela fé que eu tenho, eu faço as obras. E não faço a obra para obter a fé. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. E com o tempo, eu tenho que dar frutos e bons frutos. Certo? Eu tenho que ser uma árvore boa, que a árvore boa não dá fruto ruim. Então eu tenho que entender o princípio da conversão. E não ter pressa. Ah, mas a minha sogra era da seita tal. Beleza, irmão, deixa ela continuar o caminhar dela. Quando ela entender que Jesus é o Salvador, e ela vai entender, ela vai entregar sua alma e começa o caminhar dela, sem pressa. Não é porque é uma pessoa importante, não é importante, aí ela tem que ser batizada, aí ela vai assumir um cargo. Calma, irmão. Para que a pressa? Por que a correria? Não é por muito fazer, é por muito obedecer. Já fui lido em Mateus. Não é a quantidade, sim, é a obediência. Jesus falou, eu vim para obedecer. Obedeça. Se é para cantar, canta. Se é para bater, bate. Se é para lavar o banheiro, lava o banheiro. Qual é o problema? Certo? Então, isso aqui eu tenho que estar dentro de mim e estar vivo dentro de mim. Para não ser enganado. Para dizer, não sabia. Não, você leu o texto, agora você sabe. Agora você pode ser cobrado. Antes você não sabia, não podia ser cobrado. Agora você pode ser cobrado, porque agora você tem consciência do caminhar com Cristo. Amém? Certo? Lemos Mateus 3, Mateus 4, João capítulo 4, por favor. João viu. João 4, João 4, João 4, João 4, João 4. João 4. João 4, 20 e 21. João 4. Até citei, né, anteriormente, que ele fala, né, mulher, se você soubesse, eu toquei, João, confundi com outro. Aqui nessa passagem de João 21, João 4, 20 e 21, desculpe, ele fala qual o local perfeito de adoração, qual o local exato do batismo. Isso daqui, foi pedido isso, né, aí apareceu uma personalidade, certo? Olha, o batismo real é só no Rio Jordão. Quem foi que falou isso? Quem foi que disse que o batismo real é no Rio Jordão? Quem foi que falou isso? O texto diz o quê? Sobre os verdadeiros adoradores, certo? 21, 4, 21, João 4, 21. E disse Jesus, mulher, eis que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Lascou, né? Vai chegar a hora, e a hora é. Jesus morreu e falou, eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e verdade. Eu posso adorar no ônibus? Posso. Na igreja? Posso. Em casa? No chuveiro? Posso. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus em espírito e verdade. Certo? Por que eu tenho que entender isso? Porque eu dizer assim, não, para não ser enganado. Não, que verdadeiro batismo, aí vai um monte de personalidade, autoridade, artista,
para bater foto, né, botar no perfil, no Rio Jordão, porque aqui é o batismo de Jesus. Quem foi que falou isso? Eu tenho que adorar Jesus em espírito e verdade, em qualquer lugar que eu esteja. E o arrependimento vem primeiro, para depois o batismo. Certo? Aí a gente vai dizer assim, mas calma aí. O ladrão na cruz não foi batizado. Tá bom. Aí o ladrão da cruz vai assim, olha a falta de entendimento. O ladrão da cruz vai chegar, oficial romano, agora eu me converti. Tem como tirar aqui o parafuso da minha mão? Eu vou lá no Jordão ser batizado e voltar e botar na cruz de novo? Não tem lógica. Para e pensa. Então não precisa ser batizado. Qual é a lógica? O cara está na cruz, parafusado na cruz. Guarda doido para furar logo para acabar o serviço para ir embora, o romano doido para matar logo para ir embora. Não, que agora eu preciso ser batizado no Jordão para depois você me coloca na cruz. Não, meu irmão. Ele não perdeu a oportunidade. Era a última cartada, a última. Como é que vai dizer? Última descarga da bateria. Jesus, você me salva? Jesus, irmão, está comigo. Amanhã estará comigo no paraíso. Show de bola. Então o cara quer inventar. Não, é que o ladrão da cruz não foi batizado. Então não precisa ser batizado. Quem foi que falou isso? Falta estudo bíblico. Mandamento, nenhum deles foi anulado. Nós estudamos aqui que eles foram adaptados. A lei, cada item da lei, ela é substituída por uma outra lei. Ele fala isso. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar teu próximo a ti mesmo. Ele subjugou o mandamento? Não. Ele fala em Mateus 15. Você dá uma desculpa de cumprir a lei e descumprir o mandamento? Vocês são loucos. Mateus 15. Vocês dão uma desculpa. Não, é que a lei é de Moisés, meu irmão. O mandamento é de Deus. O mandamento não acabou. E vocês querem cumprir a lei e deixar de cumprir o mandamento? Falta contexto bíblico, falta embasamento jurídico da palavra. Eu preciso falar com Deus, preciso me entregar a Jesus, em espírito e verdade, preciso me arrepender, preciso. É só fazer. Não há nada que te impeça de se entregar. Não importa se você é ativista, não importa se você é do GLBT, não importa se você tem osso na cabeça. Quando você será entender, o Espírito vai te constranger. Quando o Espírito te constranger, você não consegue fazer as coisas erradas. Porque eu preciso desse discernimento. Senhor, me dá discernimento de Espírito. Senhor, me dá discernimento de sabedoria. Me dá discernimento para não ser mais enganado. Eu preciso caminhar com Deus. Eu preciso ter esse esforço meu próprio de andar com Cristo. Certo? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que buscar, ter essa fome de buscar. O cara se esforça para viajar, o cara se esforça para ganhar dinheiro, o cara se esforça para fazer o corre dele. Eu tenho que me esforçar para entender a palavra. Eu tenho que me esforçar para andar com Jesus. Eu tenho que me esforçar para andar em espírito em verdade, me esforçar para andar na santidade. Eu tenho que me esforçar. É difícil? Não é difícil, não. É esforço. É só se esforçar. Né? Não é difícil. Se eu consigo ir em Israel, juntar latinha, dinheiro, por que não consigo? O que é impossível? O ser humano quando quer. Está cheio de exemplo na Bíblia de gente que fez o impossível com a ajuda de Deus. Está cheio de herói bíblico, cheio de referência bíblica. Está lotado de alegorias de pessoas que fizeram coisas absurdas, impossíveis. Aí eu vou dizer, não, que eu não consigo. Não, meu irmão. Aí você pode dizer uma coisa. Eu não sei se você entendeu ou você não quer. Aí você tem que decidir o que você quer da sua vida. O texto é claro. Eu preciso buscar em espírito de verdade. Eu preciso me arrepender. Entregar minha casa. Tem gente que usa um termo a frase do Josué. Não, eu e minha casa servirão ao Senhor. Agora a minha casa vai servir. Meu irmão, foi Josué, ele orou, ele e a família dele. O povo não fez isso não. Lê o texto direito. E eu decidi, eu e minha casa. Ele não disse o povo, disse a casa dele.
Ele, a esposa e os filhos. A decisão de servir a Deus é tua. É tua. Se a minha esposa não quer, lamento, eu vou amá-la. Quando tiver arrebatamento, ela fica, eu vou. Meu filho, idem. Qual é o meu papel? Pregar o evangelho, mostrar o caminho, certo? Ser exemplo para que as pessoas queiram conhecer Jesus. Não posso ser um mau exemplo. Como diz aqui, não importa se é do funk, se é da feitiçaria, se é movimento político, se é ativista, se é GLBT, pouco importa a etnia e a origem. Se você quer se transformar, você consegue. A porta está aberta. A oportunidade está aberta. Agora eu tenho que entender que eu tenho que ir no batismo, eu tenho que entender, como a mulher falou, ô Jesus, aonde que se adora? É no monte? Jesus, vai chegar a hora, irmão, que a hora é que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e verdade. E se você conhecesse o dom de Deus, você pedia e eu te daria. Você quer? Então vem, receba Jesus, se liberta do seu passado e vive em novidade de vida. Acabou. E o processo é, se a pessoa botou um chifre, tem que fazer cirurgia para tirar o chifre, né? Bota um chifre de osso, cortou a língua, tem que fazer uma cirurgia. A sequela da vida vai continuar. Né? Como o cantor J.A., que era da igreja do Silas Malafaia, hoje ele é mulher. Botou seio. Se ele se arrepender, vai andar de seio, irmão. Até fazer cirurgia. Essa é a realidade, irmão. Doa quem doer. Certo? O cara da cachaça? Sim, vai ter marca da cachaça. O cara do cigarro vai ter marca? Sim. Vai ter fedor de cigarro? Sim. Se o cara usava crack, a mão dele tá queimada de crack? Sim. E vai ter o processo dele de se libertar das sequelas da vida que ele levou. Agora, dentro dele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. A velha criatura morreu. E vai andar em novidade de vida. Bem, irmão, vou parar por aqui, senão a horária vai estourar. Certo? E agradeço a Deus pela oportunidade. E se a gente puder, depois a gente bate outro papo, seguindo essa mesma linha de pensamento. Agradeço a Deus, obrigado, Deus abençoe a todos. Amém, Osni, obrigado. Eu que agradeço. Palavra abençoada. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tem muita coisa aqui para digerir. Mensagem poderosa, Osni. Glória a Deus. Pastores, o Lore tá bravo. Vamos fazer a vontade de Deus, né? A mensagem ela me fez muito refletir sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Cada uma tinha uma contrariedade à vontade de Deus, né? E algumas parecia até perfeita, como a igreja de Éfeso, mas não tinha amor, perdeu o primeiro amor. E aí o comentário também da igreja pobre, né, que não tem som, não tem poltronas, não tem... A igreja de Esmirna era assim, e diz que era uma igreja muito blasfemada. Todavia, o Senhor a consolou, dizendo, motivando, né? Foi assim uma igreja que agradou o Senhor, mesmo embaixo de muito preconceito, blasfêmia, perseguição.
a salvação é uma coisa muito séria, né? A gente está muito, muito mal acostumado, a gente quer que a nossa vontade seja feita, né? E a palavra de Deus o tempo todo sempre nos impulsionando, sempre nos cobrando para a gente buscar Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Perfeito, glória a Deus. É isso, vamos buscar Deus, vamos orar a Deus e amanhecer em oração com essa preocupação. Fazer a vontade de Deus é tudo para nós. Deus abençoe. Amém, pastor. Eu lembro o pastor comentou isso, eu lembrei de acho que foi até o Osni que comentou isso. A gente tem que ter a ousadia de se colocar na vontade de Deus, né? Venha a nós o vosso reino. E levar a sério isso, né? Porque quando a gente... Não é fácil, né? Tem muita gente... a gente conversa com muitas pessoas e escuta muitos comentários. Hoje eu escutei um que eu fiquei até meio assim, a pessoa falou, não, eu não gosto de igreja pequena, eu gosto de igreja grande. Eu falei, por quê? Falei, não, porque na pequena eu sou notada. Falei, vamos orar. E é bem isso, né? Não quer, só vem a nós o vosso reino, nada, né? Então, realmente, é se colocar nessa posição. Glória a Deus, pastor. Pastor Carlinhos, se você quiser comentar, vamos orar para encerrar. Loures, se quiser comentar alguma coisa, desculpa, Reinaldo, boa noite, irmão. Teu tio estava preocupado, viu? Glória a Deus pela palavra, Osni. É muito importante tudo isso que foi lido aqui, porque nós lemos a palavra de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, não tem dúvida. Está claro, né? Fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Se a gente fizer a vontade de Deus, colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, ele não quer punir a gente, olha, faça a minha vontade e acabou. Fica quieto, não vai receber nada, eu que mando. Não, Deus, ele dá a oportunidade de a gente cumprir a vontade dele, que as demais coisas, todas elas, tudo aquilo que nós precisamos, ele vai dar. Mas ele quer ver o nosso coração fiel a ele, né? Então, é importante a gente guardar sempre e fazer sempre a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas, até comento lá na igreja, né? Chegam na igreja depois de terem destruído a família, destruído o corpo, destruído tudo. Pastor, faz uma oração forte aí, né? Como se uma oração resolvesse todo o problema de anos e anos e anos de destruição em vícios, em drogas, em prostituição. Então, Deus também quer um tempo para limpar, tratar, consertar, e estar submisso à vontade de Deus. Então, a gente tem que entender que nós não somos nada. Deus é que é o Senhor, e Ele espera que a gente o adore, como foi dito, em espírito e em verdade, com o coração quebrantado, arrepender daquilo que fez errado, sequelas vão aparecer, claro que vão estar, porque tudo que o homem semeia, ele vai colher, porém, se esse homem estiver arrependido, Deus vai perdoar. Que o Senhor nos ajude a cada dia, né, buscarmos a esse Deus com um coração íntegro, sincero, e que foi dito também, né, pessoas procuram hoje um evangelho de conveniência. Aquela igreja fala aquilo que eu gosto de ouvir falar. Aquele pastor, às vezes dentro da mesma igreja, quem que vai pregar? Aquele pastor, ele não vou, não. Aquele pastor eu não gosto. Aquele é outro, o outro eu vou. Então as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada, quando a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é consertar o que está errado. Isso é confronto, né? Balança a gente, sacode a gente, mas é por amor que ele faz isso. Então vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria, discernimento, para fazermos sempre a vontade de Deus. Um trecho que o Osni leu aí, muitos daquele dia me dirão, Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Está falando de pastores, de líderes. Eu expulsei demônios, eu curei. Então, pessoas que estão à frente de obras, pessoas que têm um certo rebanho abaixo delas. E elas achando que a obra que elas estão fazendo, isso já é o suficiente. Não, mas e o amor pelas almas, né? É isso que pesa, Deus ele vê no interior. Então vamos
Não vamos julgar ninguém, não. Olha, eu sou mais santo que o outro, ou aquele é mais santo do que o outro. Não, não. Todos nós dependemos inteiramente da graça e misericórdia do Senhor e vamos cumprir a ordem que é fazer a vontade dele. Amém? Amém. Vamos orar, então. Muito boa palavra, Osni, também os comentários. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Alguém tem algum pedido de oração? Eu quero, pastor. Quero pedir discernimento e sabedoria. Certo. Eu vou aproveitar. Mais alguém? Eu queria agradecer, pastor, pelo dia de hoje, essa oração pela minha mãe, pela minha esposa, e que Deus abençoe cada dia mais meu emprego. Muito bom, Reinaldo. Vamos estar orando da família de uma forma geral, mãe, esposa, família de uma forma geral, né? Mais alguém? Que Deus abençoe meu tio aí, cuide dele que está doente. Isso, nós vamos orar agora mesmo para o Lorival, viu, Lorival? Eu queria também pedir pelo Marcelo, que está na recuperação com câncer, né? E a dona Josefa, né? Teve AVC. Os dois estão se recuperando, em nome de Jesus. Certo. Continuar orando por eles, né? Com certeza. Mais alguém? Só para lembrar, pastor, o Francisco pediu oração pela. Acho que é Patrícia. Não, peraí, deixa eu ler o nome da pessoa, eu não lembro. Marido da prima da Brenda. É o Rafael, que é policial, que foi baleado. Quem que pediu foi o Francisco? Foi Francisco, pastor. Tá. É o Rafael, né? Isso. Lembrando Bruno, né? Jeane e Lúcio. Orar pelo Brasil, porque o Dedé não está aí, nós precisamos puxar a orelha do Dedé, que faz tempo que ele não vem, né? Mais alguém? Então, vamos orar. Coloca a tua fé em ação aí, porque Deus é Deus, Ele é o Deus de milagre. Se Ele quiser fazer, né, tem até um hino que fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus também. Então, Ele é Deus, Ele é soberano. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que estivermos reunidos aqui neste meio de comunicação, esse grupo que tem honrado a sua fidelidade, Senhor, em trocar experiências, em trazer a tua palavra. E nós temos esse momento agora de interceder uns pelos outros, por esses pedidos que foram mencionados, mas no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nós cremos que se o Senhor quiser, se for a tua vontade, se for aprovado pelo Senhor, vidas serão curadas, serão libertas, serão salvas. E, Deus amado, cabe a nós orarmos. O Senhor nos deixa claro, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos mesmo, mas o nosso papel, a nossa obrigação, como servos teus que somos, é orar, interceder, é clamar, é apresentar as causas diante do teu altar. É o Senhor quem tem o poder e autoridade para julgar, para dar e para conceder as bênçãos que aguardamos, se for esta a tua vontade. Senhor, estamos colocando aqui também o Ricardo, que está pedindo discernimento e sabedoria. Tu sabes que ele tem sido um servo fiel naquele ambiente de trabalho. Continue usando ali com sabedoria, com a orientação, com a unção do teu Espírito Santo, que muitas almas possam ser, ó Deus, ganhas para o Senhor naquele ambiente de trabalho. Dá sabedoria e discernimento ao teu servo. Eu lhe suplico, Senhor. O Reinaldo pede pela sua mãe, pela sua esposa, por ele também, pela sua família. Senhor, sustenta com mão forte e poderosa. Ó Deus, nós pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia, as tuas mãos estendidas, que possam aplainar os caminhos, abrir portas, sustentá-los debaixo da tua graça. É o nosso clamor que te fazemos. Oramos também pelo Lorival, Senhor, a sua saúde, esses pulmões, que em nome de Jesus, nós podemos usar o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. O Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele é teu servo, Pai. Nós clamamos com relação à sua recuperação. Toca nos seus pulmões, que todo este mal, essa bactéria, seja o que for, essa pneumonia, seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu servo sinta o toque do teu poder restaurador. Que seja isso para louvor, para a glória e para a honra do teu nome. Ele pede também pelo Marcelo e a dona Josefa, Senhor, que está em processo de recuperação.
tenha misericórdia, continue agindo ali, Senhor, para que eles possam testemunhar com alegria, para exaltar e glorificar o teu nome. Oramos também, Jesus, pelo Rafael, que foi baleado, nós o conhecemos, esta pessoa, Senhor, tem misericórdia e compaixão. Se não for salvo, Senhor, acima de tudo, que ele encontre a verdade no Senhor, que ele se renda aos teus pés, que ele seja salvo. Em consequência, o Senhor pode curá-lo também. O Senhor pode preparar os médicos para que possam fazer esse tratamento, a remoção desta bala. Em nome de Jesus, colocamos esta vida, Pai, porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Salva esta vida, Senhor, e faça a tua vontade sobre a vida dele. O Bruno, Senhor, a Giane, nós colocamos mais uma vez estas vidas no teu altar. Tu sabes, Senhor, das lutas, das dificuldades, das privações, ó Deus, que eles enfrentam no seu dia a dia. Deus, tenha misericórdia e compaixão. Então nós clamamos por estas vidas, Senhor. Usa de graça e misericórdia. O Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Não há nada impossível. O Senhor pode restaurar. Colocamos eles no teu altar. Também o Lúcio, fortalece o Lúcio, Senhor, para que permaneça nos teus caminhos, ele, esposa e filhos. Nós clamamos pela vida dele, que ele não se desvie dos teus caminhos, mas que ele permaneça, que tenha experiências marcantes em suas vidas, eu te peço. E o Brasil, a nossa nação, Senhor, essa confusão toda que está passando por esta nação, um caos político, social e econômico, Senhor, mas nós, como servos teus, como filhos do Senhor, como povo escolhido, povo eleito, que estamos nesta nação, temos a obrigação de orar, interceder e clamar por esta nação. Tu podes libertar o Brasil da mentira, do engano, da fraude, da corrupção, da maldade, da injustiça. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Declaramos isso com fé, declaramos isso com confiança, porque o Senhor é Deus soberano que tem todo o poder. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador, e também o restante da semana, Senhor, na direção do teu Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado, pastor. Amém, irmãos. Obrigado, Osni, Valeu, Dori, Tamo junto. Reinaldo, pastor Dantas, pastor Carlinhos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Boa Não noite, esqueça a nossa agenda. Quem puder sábado vai ser bênção, se Deus Opa. quiser. Vai ser bem. Amém. Deus abençoe. boa noite. Paz, irmãos. Boa noite.